Olá galera, bem-vindos à nossa 37ª videoaula referente ao ensino médio. E aqui eu vou estar tratando de três classes importantes de funções, que são as funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Essas classes, ou essas propriedades que certas funções podem ter, ou famílias que elas vão se enquadrar, né, dentro dessas três classificações, elas serão muito importantes em estudos matemáticos, tá certo? Há muitas coisas que dependem de algumas dessas propriedades, há muitos conceitos. Vamos começar com o primeiro, que é o de função sobrejetora. Então, o que vem a ser uma função sobrejetora? Então, a definição é a seguinte, ó. Uma função f de A em B é dita sobrejetora se e somente se para todo y pertencente a B existe x pertencente a A tal que f de x igual a y. Então, o que significa isso aqui? Quer dizer, todo y de B existe um x que se corresponde com ele. Essencialmente, é pedir que o contradomínio da f, no nosso caso, o B, tem que ser igual à imagem da f. Ou seja, não pode sobrar ninguém no conjunto de chegada que não seja chegada de alguém do conjunto de partida, do domínio. Tá certo? Vamos aqui pegar alguns exemplos. Para começar, vamos pensar em termos de diagramas, né? Então, ó, vamos pegar esse primeiro caso aqui. Né? Essa aqui eu vou chamar de função f, daqui a pouco a gente segue analisando. Vou botar aqui três exemplos, tá certo? Essa aqui eu vou chamar de G, e aí a gente vai analisar cada uma delas quanto a ser sobrejetora ou não. Então, vamos aqui abrir aqui H. Vamos aqui ao nosso primeiro caso. Esta função como está, ela é sobrejetora ou não? O que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, é verificar se o contradomínio dela é igual à imagem. O que é o contradomínio desta função? Normalmente são os valores que estão listados dentro da bolinha. Então, o contradomínio de f aqui é igual ao b, que é igual a quem? 1, menos 1 e 0. Mas esses caras também são a imagem, porque existe o x, ó, por exemplo, o 1 é a imagem do 1. O menos 1 é a imagem do 2. Então existe o 2 que a imagem dele é menos 1. Ou seja, o f dele é menos 1. O 0, a imagem é, quer dizer, é a imagem do 3. Então existe o 3, tal que f de 3 é 0. Mas isso aqui também é igual, né, à imagem da função. Tá certo? Só apagar aqui para... Então, neste caso, f é sobrejetora. Certo? Vamos aqui agora para o segundo caso. E G. Da mesma forma, se você analisar bem, dado 1, existe alguém que se corresponde com ele? Sim, tanto o 1 quanto o 2. Cuidado, gente, não precisa essa correspondência ser única. Não há um único correspondente com 1. Mas isso não é um problema. A única coisa que eu exijo é isso, que o contradomínio seja igual à imagem. E se eu observar aqui o contradomínio de f, que é o meu b, é 1. E 3, que é igual à imagem de f, que também é 1
e 3. Ou seja, ou f não, né? Vamos botar aqui é g. A função g agora, né? Então, esta função aqui, ela é também sobrejetora, ou seja, g é sobrejetora. Agora, e a função h? Ela é sobrejetora? Olha, a gente começa calculando. Então, o contradomínio da função h é o b, certo? Que é 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. E que é a sua imagem? A sua imagem, por definição, são os elementos que se correspondem, tais que algum x de A do domínio se corresponde com ele. 1, 3 e 4. Ó, mas é diferente de 1, 3, 4, que é a imagem de H. Ou seja, existe o 5 que não se corresponde com, ou seja, ninguém se corresponde com ele através da função 5 aqui de B, né? Então ela não é sobrejetora, ou seja, H não é sobrejetora, pois existe 5 pertencente a B, tal que não existe x pertencente a A, tal que f de x igual, quer dizer, h, né? H de x igual a 5. Então a sobrejetividade nesse caso não foi o que? Alcançado, tá certo? Então aqui temos exemplos iniciais com o que? Diagramas. Porém, você pode perguntar, poxa, e a sobrejetividade graficamente? O que ela significa? Tá certo? Vamos pensar assim, ó. Vamos dar alguns exemplos aqui de gráficos. Certo? Vamos ver se, olhando para um gráfico, a gente consegue rapidamente reconhecer se uma função é sobrejetora ou não. Certo? Então vamos considerar essa função aqui, ó, f de, vamos pensar assim, r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado. Né? Vamos pensar nesta função aqui. O que acontece? Ó, aqui a gente pode dispor do gráfico dela. Tá certo? Quer dizer, você pode olhar rapidamente, se ela não for, você já pode chegar a algum certo ponto, pegar um certo ponto, tal. Mas vamos tentar analisar graficamente esse caso aqui. Ó. Isso aqui é uma parábola, tá certo? O gráfico dela é uma parábola. É esta aqui, ó. Você pode estar voltando aí na aula de função quadrática, né? Então esse é o gráfico dela. O que acontece? Ó, ela está me dizendo que o domínio dela é o R e o contradomínio dela também é o R. Mas, se eu analisar aqui, quem é a imagem desta função? A imagem é o quê? É todo x que está acima do vértice. Uma vez que o A dela é 1, é positivo. Então, este cara aqui, ó, é a imagem. Ou seja, a imagem de f é o R, ou os valores positivos, né? Ela vai de 0 a mais infinito, que é diferente o quê? Do contradomínio de f, que é R. Então, esta função, f de x igual a x ao quadrado, não é sobrejetora. Tá certo? Então, tá aí. Ela não é sobrejetora. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos pensar na função g, por exemplo, de R em R mais, cujo gráfico, vamos pensar aqui uma que talvez não precise ter lei de formação necessariamente. Claro, aqui, gente, você podia argumentar, só antes de eu ir para o G aqui, você podia argumentar o seguinte, ó. Outra forma é o seguinte, seria perceber que existe, por exemplo, menos 1 pertencente ao contradomínio de f, que é R, na verdade, afinal não restringir aos positivos, tal que
né? Não existe x com f de x igual a menos 1. De fato, né, f de x é quem? X ao quadrado. Então, quem é esse cara lá do contradomínio que tem lá do domínio que a imagem dele é menos 1 para essa função? Nenhum número real, o quadrado dele vai ser negativo. Então, você podia pensar num exemplo particular também para mostrar que ela não é sobrejetiva, tá certo? Ou não é sobrejetora. Então, ó, vamos pensar numa função assim, ó, f de r em r+, dada por isso aqui, ó. Então, ó, neste caso aqui, o que eu posso notar? Eu não conheço a lei de formação da função como eu conheço essa, mas já foi me dado o gráfico. Então, o que eu tenho que analisar? Eu tenho que observar o seguinte: quem é a imagem da minha função? A imagem aqui, nesse caso, semelhante à parábola, como eu não botei os limitantes aqui, então ela vai pegar essa função, provavelmente ela deve subir, pelo menos nessa parte de todos os números, e provavelmente não deve descer mais. Então, a imagem dela é aqui, é de 0 até o mais infinito, ou seja, a imagem de f é de 0 a mais infinito. E é igual também ao contradomínio dela, que é r+. Tá certo? Então, a gente verifica que uma função é sobrejetora calculando apenas sua imagem e observando se esse carinha que foi dado aqui agora é obrigatório. Opa, aqui é G, viu, gente? Desculpe. Agora é obrigatório que eu exibir isso, o domínio e o contradomínio. Por quê? Porque eu preciso dele, porque a imagem, tudo bem, a imagem você consegue construir pela função. Sendo já conhecido o gráfico, ou sendo dado uma função, você sabe calcular, desenhar o gráfico, calcular a sua imagem. Então eu preciso fornecer esses objetos aqui para eu poder comparar esse cara aqui com a saída da minha função, certo? Na videoaula de exercícios, a gente vai estar fazendo mais exercícios sobre esse conceito. Mas graficamente, essencialmente, o que eu posso dizer é isso. Você vai calcular a imagem, como você aprendeu lá atrás, e vai verificar se ela é igual a esse carinha aqui, ó. Ao conjunto de chegada, ao contradomínio. Se for, beleza, ela é sobrejetora. Então, nesse caso aqui, G não é sobrejetora. Não, nesse caso aqui, G é, né? Olha a minha cabeça, G é sobrejetora. Deu igual, né? Olha só, ia vacilando aqui. Então, perceba, calculei a imagem aqui, deu essa projeção aqui, né? É como se eu colocasse uma lanterna aqui por esse lado, por esse, então pintou essa parte. Então você vai perceber que, aí você olha para cá, poxa, deu os positivos também. Né? Incluindo o zero, porque eu não botei o asterisco e tal. Né? Então, isso aqui a gente pode dizer que é uma função sobrejetora, tá certo? Então, gente, aí, continuando aqui, a gente tem o que a gente chama de função injetora, certo? É uma outra classe importante também de funções. Ela tem uma propriedade bem interessante. Aí na videoaula de exercício, gente, a gente vai fazer mais exercícios com isso aqui, tá certo? Então aqui a gente só está apresentando o conceito de um modo bastante resumido, né? E lá a gente vai fazer mais exercícios. Então, ó, função injetora. Então, ó, uma função é dita injetora quando, ó, uma função, definição, né? Uma função f de A em B é injetora se e somente se
esta condiçãozinha ocorrer aqui. Ou seja, se eu pegar um x, dois valores de x diferentes lá do seu domínio, né? Isto implicar que suas imagens são também diferentes. Para todo x, para todo x1, x2 pertencente a. Ou seja, aqui eu vou olhar para o conjunto de chegada e eu vou ter que observar se aquele elemento que é chegada de alguém só é chegada de um indivíduo do domínio. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Como a gente fez no caso da sobrejetividade, né? Então aqui, ó. Eu gosto sempre dos diagramas para colocar essas propriedades, porque são fáceis de armazenar a informação, da gente entender logo o conceito, né? Não precisa pegar um exemplo muito difícil de cara. Pegue, na verdade, um bem fácil, que não seja muito trivial, mas um que seja fácil de você entender. E os diagramas, eles desempenham um papel então aqui a gente vai analisar a função f para ver se ela satisfaz essa condição aqui, né? Vamos pegar uma função g. E vamos pegar uma função h aqui. Então, observe, vamos lá. Voltando aqui na definição. Ou seja, se eu pegar dois valores de x, suas imagens também têm, ou seja, diferentes, suas imagens também têm que ser o quê? Diferentes. Então vamos lá. O que acontece aqui? O 1, qual a imagem dele? É 1 aqui de B. Beleza. O 2, a imagem dele é 0 e o 3 a imagem é menos 1. Então observe que, de fato, pegando elementos diferentes aqui, eu tenho imagens diferentes aqui. Certo? Então, F é... Aqui, F é 1G toda. Tá certo? Porque, de fato, 1 diferente de 2, diferente de 3, suas imagens também são todas diferentes. E esse caso aqui, G. Observe, a imagem de 1 é quem? 3. A imagem de 2, menos 1. E a imagem de 4 é 5. Aí você fala, mas faltou um 4 aqui, professor. Não, a gente está em injetividade. A injetividade não precisa necessariamente, todo mundo aqui tem um correspondente em A, ou seja, alguém que se corresponde com ele. Mas precisa que os que estão se correspondendo por meio da função, que é o menos 1, 3 e o 5, sejam imagem de só um valor. E isso é verdade aqui na G. G é injetora. G é injetora. Agora, e a função H? Ela é injetora ou não? Observe que não. Por quê? Porque essa implicação aqui não é verdadeira. Observe que x1 é 3, x2 é 2, por exemplo. Eles são diferentes, ou seja, x1 é diferente de x2, mas você não tem esta implicação aqui, f de x1 diferente de f de x2. Na verdade, isso aqui não é válido. Ou seja, esses caras são diferentes, mas suas imagens são iguais. Então a implicação que é exigida aqui não é o que? Verdadeira. Certo? Então, H não é injetora. Certo? Ou seja, basta você olhar para cá, é meio que como se você olhar a função invertidamente. Claro, também vai ter um probleminha, porque esses dois aqui não são as correspondentes, mas, por exemplo, poxa, duas setas para o 1, não pode. Então, isso aqui até a função, não tem problema nenhum a sair setas de indivíduos diferentes para o mesmo cara, não tem problema. Mas para injetividade, sim. Então, nesse caso, eu digo que minha função H não é injetora. Porque eu parti desses dois caras diferentes e suas imagens deram iguais. Elas teriam que dar também diferentes. Ou seja,
Injetividade é a ideia de 1 a 1. Para cada um daqui só vai ter um aqui e vice-versa. Para cada um que se corresponde na função aqui do conjunto, do contradomínio, ou da imagem no caso, só vai ter um correspondente em A, né, lá no domínio. Certo? E graficamente? Como reconhecer a injetividade graficamente? Certo? Que a gente colocou em diagrama, vamos tentar ver se a gente entende isso graficamente. Aí depois eu vou fazer uns exercícios mais algébricos, até porque colocar aqui na videoaula ela ficaria um pouco extensa demais. Então, ó, imagine que eu peguei essa função aqui, f de r em r, dada por f de x igual a x ao quadrado. Essa parábola aqui. De novo, gráfico dela. É isso aqui. Aí eu lhe pergunto, essa função, ela é injetora? Aí você pensa, poxa, para ser injetora, todo elemento que é imagem de alguém, quer dizer, se eu pegar um cara aqui diferente, x1, eu vou pegar do lado de cá, né? Vamos facilitar a nossa vida. Pegar x1 menor que x2, né? Tanto faz. Se eu pegar aqui, ó, x1, aqui está a imagem dele, a f de x1. Certo? Bem nesse pontinho aqui. Então a imagem dele vai estar aqui projetada aqui no eixo y. O problema é que essa função aqui, ela tem uma propriedade que me diz o seguinte. Se eu pegar um cara simétrico em relação a esse cara, por exemplo, vamos pensar aqui no menos 1. Qual seria a imagem do menos 1? Seria 1. Só que existe um outro elemento que quando eleva ao quadrado também dá 1, que é o próprio 1. Ou seja, isso contradiz nossa definição. Eu tenho menos 1 ao quadrado, quer dizer, menos 1 é diferente de 1. Essa é uma escolha minha, porém a implicação, a f de menos 1 não é diferente da f de 1. Não implica necessariamente a diferença. Na verdade, eles são o quê? Iguais. Então, aí a gente percebe que não é injetora. É muito fácil reconhecer a injetividade você fazendo o seguinte. Se você passar uma reta horizontal e essa reta tocar em mais do que um ponto do gráfico, você vai perceber a não injetividade. Por quê? Porque são elementos que têm a mesma imagem. Ó, esse cara aqui e esse cara aqui, ó, x1 sendo esse indivíduo e x2 sendo esse aqui, perceba que eles têm a mesma imagem. Quer ver um outro exemplo que não é injetivo? Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, ó. G de R em R, onde eu tenho isso aqui, ó. Ela dá uma descidinha, depois sobe. Aí você deve se perguntar, poxa, professor, e esse gráfico, ele é injetivo ou não? Não, por quê? Ó? Embora eu não conheça a lei de formação, não sei a f de nenhum valor, mas eu sei o seguinte, poxa, tem uma parte que é negativa, tem uma parte que é positiva, tem uma parte que ela sobe, depois ela desce e continua a subir de novo. Mas se eu pegar, por exemplo, ó, todos esses indivíduos aqui, ó, tem a mesma imagem. Se eu pegar aqui, por exemplo, x1 e x2 aqui, perceba que x1 é diferente de x2, mas não necessariamente, ou seja, x1 diferente de x2, mas isso não implica que a f de x1 é diferente da f de x2. Ou seja, a implicação que é exigida não é satisfeita. Tá certo? Então, esses três elementos aqui do domínio, x1, x2, x3, por exemplo, eles têm três imagens iguais. A imagem deles é a mesma. Então, tanto esse caso, claro, só para concluir aqui, F não é injetora. E aqui, G não é injetora. Então, um truque interessante é esse. Você passa uma reta horizontal, embora aqui está dando uma descida, viu, gente? Mas é porque eu que desenhei meio torto. Tá certo? Então, normalmente, você vai perceber que o gráfico da função injetora ele é um gráfico relativamente simples. Como, por exemplo, esse aqui. Se eu pegasse aqui, ó.
Então, digamos que ela só sobe. Eu vou perceber o seguinte. Observe que, pensando assim, F de R em R, né? F de R em R. Você pode estar restringindo isso aqui a um conjunto menor. Isso aí na aula de exercício a gente faz mais exercícios, tá certo? Mas observe, ó, que se eu passar uma vertical aqui, ó, só toque um ponto. Se eu passar outra vertical, ó, só toque um ponto. Se eu passar outra vertical, ó, só toco o gráfico em um ponto. Então, o que você percebe? Percebe que as imagens aqui são únicas, ou seja, só tem esse cara aqui que tem essa imagem. Então, de fato, se eu pegar esse cara e esse, por exemplo, eles são diferentes, suas imagens também são diferentes. Então, nesse caso aqui, esta função, vamos chamar aqui de H, né? Eu botei F, mas vamos chamar aqui de H. H é injetora, né? Então você viu que no primeiro caso f de x igual a x ao quadrado, que era essa parábola, não era injetora. Em particular aqui eu pude pegar elementos específicos, porque eu conheço a lei de formação. Aqui eu só tive que me contentar o seguinte, poxa, se eu passar uma vertical nesse ponto aqui, eu não sei quem é essa imagem, mas eu sei que vai ser imagem de alguém, pela função. Então vai ser imagem desses três pontos, quer dizer, três valores diferentes que têm a mesma imagem. Isso não pode na injetividade, certo? Já aqui não, perceba que ela por só subir, né, não descer, isso é uma característica interessante, né, ela por ser só crescente, então funções que são estritamente crescentes, de modo geral são injetoras, tá certo? Então, a gente conclui a injetividade. E a bijetividade, ou o que é uma função bijetora? Bem simples. Uma função vai ser bijetora se ela for ambas sobrejetora e injetora. Então, função bijetora. Então a definição é a seguinte. A gente então já estudou, tá certo? Os dois casos. Agora é só o terceiro caso, ele depende estritamente desses dois. Então, uma função f de A em B é bijetora se e somente se é injetora, é sobrejetora e injetora, né? É sobrejetora e injetora. Ou seja, tem que ter as características de ambas. Vamos aqui pegar alguns exemplos, né? De novo, vamos recorrer ao nosso diagramazinho aqui, ó. Então, vamos pegar um caso A. Caso aqui, o conjunto A, né? Domínio. Contra o domínio B. Então aqui eu vou dizer que é uma função f, né? Vou definir assim. Que é uma função g. Definida assim, aqui é uma função h. Então, primeiro caso. Eu tenho que verificar essas duas condições, sobrejetividade e injetividade. Tá certo? Então, primeiro caso. Sobre a sobrejetividade, o que eu posso dizer? Ó? Qual é o contradomínio? Então, primeiro, o contradomínio desta função, de f, é quem? Menos 1, 0 e 1. É todo B. Que é igual à imagem também, né? Não é? Todos se correspondem com alguém. Então, f é sobrejetora. Segundo agora é o seguinte, eu tenho que verificar se elementos diferentes
tem imagens diferentes. De fato, ó, o menos 1 é imagem só do 1, o 0 é imagem só do 2 e 1 é imagem só do 3. Então, observe que x1 diferente de x2, de fato, implica que a f de x1 é diferente da f de x2. Então, f é bijetora. Somando-se 1 com 2, f é bijetora. Tá certo? Então, f goza das duas propriedades, sobrejetividade e injetividade. Agora, e a função g? Então vamos começar com a sobrejetividade. Ó. Quem é o contradomínio de g? É o conjunto B, 0, 1, 2, 3. Mas eu pergunto, esse contradomínio é igual à imagem? Não, a imagem só são os elementos que se correspondem. Ó. 0, 1 e 2. É diferente de 0, 1 e 2, que é a imagem de g. Logo, g não é sobrejetora e, portanto, não é bijetora. Ah, professor, eu preciso calcular a injetividade também. Não, não precisa. A minha pergunta, quer dizer, o meu questionamento aqui é só sobre a definição de bijetividade. Se falhou nenhuma, já era. Não precisa ficar perdendo tempo. Agora, vamos para o segundo caso aqui, H. O contradomínio de H é quem? Então, o primeiro, né, já falhou no primeiro. Né? O contradomínio de H é quem? Menos 1 e 0. Mas ele também é igual à imagem. Que são os elementos que recebem seta. Então, até aí, G é sobrejetora. Tá certo? Agora, ela é injetora? Vamos ver. Vamos analisar. Observe que o 1 é diferente do 2, mas 1 diferente do 2 não implica que a f de 1 é diferente da f de 2. Ambas valem o quê? Menos 1. Então, falhou o quê? A injetividade. Então, G não é injetora. Portanto, né? G não é bijetora. Então, assim, a bijetividade, quando você estuda, você ganha de graça ao estudar a injetividade e a sobrejetividade. Por quê? Se não for uma delas, não é. Observe que a bijetividade guarda uma coisa interessante. É como se os conjuntos, entre aspas, pelo menos no caso finito, tivessem a mesma quantidade de elementos. Então eu posso ter uma equivalência entre quantidade de elementos do domínio ser igual à quantidade de elementos do contradomínio numa função que é bijetora. Tá certo? Claro, no caso finito. Nos casos infinitos é um pouquinho mais complicado estar analisando isso. Então, a ideia da bijetividade graficamente é a mesma coisa. Eu analiso a sobrejetividade no gráfico, eu vou lá, olho a imagem do gráfico, né, da função. Aí eu pego e vejo o contradomínio que me foi dado. Eu preciso explicitar o contradomínio nesse caso. Eu não posso mais botar f de x igual a x ao quadrado só. Eu tenho que dizer se essa função f de x igual a x ao quadrado está de quem? De r em r, do intervalo 0, 1, no intervalo 0, 1. Então eu preciso mencionar esses caras para eu poder comparar quando eu calcular a imagem. Tá certo? Ou eu preciso ter lá o gráfico em mente e ter acima do gráfico, em algum ponto, dizendo quem é o domínio e quem é o contradomínio da minha função. Tá certo? Aí, observando essas coisas, vendo se há uma igualdade ou não desse domínio e do contradomínio da imagem, vou ver se ela é sobrejetora ou não, e verificando a questão de não haver imagem duplicada, ou seja, dois elementos, quer dizer, imagem única para dois elementos diferentes, né? Uma imagem, né, igual para elementos diferentes, eu vou verificar se isso ocorre ou não, e aí só então eu vou classificar em injetiva, em bijetiva, tá certo? Aí na videoaula de exercício a gente vai explorar bastante isso, inclusive nos casos algébricos, que não deu para fazer aqui para o vídeo não ficar muito grande. Então é isso aí, espero que tenha entendido, até a próxima. Muito obrigado.